Aqui no Brasil a gente vive umas experiências, umas contradições interessantes. Identifica-se que o maior réu em todos os processos que tramitam na justiça brasileira é o governo ou o Estado, né? Então é uma situação que quando a gente, digamos assim, quando a gente pugna, quando a gente demanda contra o Estado, como é que fica isso? Na verdade, o Estado tem, em tese, todo um aparato para poder nos contestar. E o Estado, a gente sabe também, o Estado não vai à falência. Então, é uma situação, digamos assim, é uma situação meio parecida daquela história do leão esfomeado brigando contra o coelho manco. Mas a gente segue porque faz parte da nossa cultura. E esse é o propósito dessa conversa hoje em 9 minutos. Nós tivemos o prazer de ter aqui o doutor Rodrigo Cardoso, que é juiz auxiliar de precatórios. Essa história de precatório, essa novela de precatório é de antiga aqui no Espírito Santo. Tramita há muito tempo essas questões do precatório. Houve um contingenciamento de parte do orçamento do governo para governadores mais sensíveis recentemente, no sentido de destinar parte desses recursos do orçamento exatamente para quitar essa dívida, que é uma dívida tão real e efetiva quanto qualquer dívida entre particulares. Esse é o tema da conversa de hoje com o nosso entrevistado, que é o doutor Rodrigo Santoro, como disse, juiz auxiliar de precatórios. Doutor Rodrigo, primeiramente, grato pela sua disponibilidade de vir cá tratar desse assunto. Tem tanta gente querendo saber a respeito disso. Há muitas solicitações de informações. Tá? Estou à disposição para tentar colaborar. Então, olha bem, o precatório significa um contencioso do governo, uma dívida que está em poder dos portadores desses títulos ou desse crédito. Qual é o valor hoje que nós temos, o saldo de precatórios que o governo deve? Existem duas dívidas. Uma é eficaz, ativa, que é do montante hoje de 132 milhões. E tem uma dívida que está sendo discutida pelo Estado. O valor bruto, sem revisão, está em aproximadamente 8 bilhões e meio. Pode chegar em torno de 10 bilhões sem nenhuma revisão, nenhuma conferência. Isso está sendo objeto de um questionamento, não está ativa essa dívida e também, se houver uma decisão para botá-la na ordem de pagamento, já existe um projeto de rever esses cálculos. E mesmo que ela se torne eficaz, 8 a 10 bilhões, nós estamos falando de praticamente 80% do orçamento do Estado. Essa dívida para se paga num cronograma de desembolso de longo prazo. Exatamente. Né? O planejamento é aguardar a decisão final sobre o assunto. Sim. Está para ocorrer a qualquer momento no Supremo Tribunal Federal. De concomitante, o Tribunal de Justiça determinou que se fizesse a apuração dos valores. E essa apuração vai acontecer nos próximos meses, com o apoio do Tribunal de Contas, por meio de um convênio com o Tribunal de Contas, o Governo do Estado e o Tribunal de Justiça. Há uma expectativa de que, com esse convênio, a gente consiga apurar qual o valor real dessa dívida, justamente porque ela é bem significativa. Uhum. Alguns governadores, eu anunciei nessa conversa preliminar com o nosso telespectador, que alguns governadores, por uma questão de escrúpulo até, se ocuparam de destinar parcela do orçamento exatamente para a quitação dessas dívidas. Isso foi cumprido, doutor Rodrigo? Foi. Desde 2009, nós temos tido pagamentos por reservas de orçamento do governo estadual. Isso foi, num primeiro momento, por uma política, né, de quitação. Após 2009, a partir de 2010, houve uma obrigatoriedade de se fazer uma reserva de valores para esses pagamentos. Houve uma emenda constitucional que obrigou o governo, não só o governo estadual, mas todos os governos, todos os entes públicos, a fazer uma reserva de quantias para pagar precatórios. E de lá para cá nós estamos administrando isso, o Tribunal de Justiça administra, fazendo a cobrança e destinando esses recursos. Então isso não é um ato de boa vontade de príncipe, isso é uma imposição legal. Hoje é uma obrigatoriedade. Se não houver esse pagamento, essa transferência de recursos para o tribunal, a autoridade, né, do governo irá sofrer as consequências no âmbito da responsabilidade administrativa e pessoal. Doutor Rodrigo, a processualística, o processo, a metodologia que trata esse assunto, ou a idiosincrasia do julgador, ela define cronologia, define critérios de prioridade para pagamento? Na verdade, não há essa liberdade, não. Depois de 2010 para cá, onde mudou o regime e o regulamento sobre isso, basicamente foram adotados 3 métodos de pagamento.
O de pagamento de antiguidade, sempre respeitado, é o chamado cronologia, né? 50% de todos os recursos que nós conseguimos, a gente destina para cronologia. Independente do valor? Independente do valor. Ok. 50% sempre cronologia, isso está imposto na Constituição Federal. Os outros 50%, esse outro percentual, ele pode ser dividido entre, dependendo do valor, do mais barato para o mais caro, se chama ordem crescente de valores, ou acordos com deságio. Nós, no Estado do Espírito Santo, já fizemos os três métodos. As 3 alternativas já foram aplicadas. E essas alternativas, por força da Constituição, que ainda está vigorando, foi a partir de uma manifestação do Estado, do ente público. Ele indicava como ele pretendia pagar. E o tribunal só administrava isso. E nós temos feito, no primeiro momento, antiguidade, depois valor, depois acordo. Agora, mais recente, valor. Está mais ou menos assim, vai mudando de ano a ano. Nós estamos no 4º ano de vigência, estamos indo para o 5º ano de vigência dessa regra. Doutor Rodrigo, o senhor mencionou os critérios de prioridade, os critérios de pagamento, de ordenamento de pagamento. Agora, uma mera reflexão, uma mera provocação. O deságio é uma perversidade, né? Ele é muito questionado. Ele é muito questionado porque as pessoas já têm que aguardar, né? E era para ter a correção. A correção sempre é observada. Quem está nesse regime de pagamento com deságio se submete a ter que corrigir os valores, aplicar os encargos. Porém, realmente já é uma dificuldade aguardar o tempo do pagamento e ainda aceitar essa proposta. Porém, há uma coisa, uma experiência. A nossa experiência tem demonstrado que muitos optaram por isso, porque não viam expectativa de receber de outra forma. E, apesar de ser uma perversidade, essas pessoas saíram satisfeitas. E o nosso papel é cumprir a legalidade. A legislação aceita, a gente faculta, esclarecendo as coisas ruins e as coisas boas. Não, inclusive, por isso que eu lhe falei aqui, por isso que eu li e ressalvei que era uma provocação. Eu sei que isso foge, inclusive, da sua competência. Essa questão do deságio, né? Porque é uma relação dual do governo com nós, né? Se a gente atrasar imposto, não tem deságio. Pelo contrário, tem multas e outros gravantes, né? Entendeu? Agora, a questão é a seguinte, o que você acha do precatório poder ser utilizado para quitação de dívida com o governo? Se possível, mantendo o valor de face, né? Veja, pessoalmente eu sou favorável e a administração defende essa hipótese. Só que ela depende de uma regulamentação que no Estado ainda não ocorreu com relação ao Estado, que é admitir isso por meio de uma lei específica para fins de compensação, que a gente chama de compensação. Não há óbice que isso ocorra. E se isso for objeto de uma lei, de uma legislação específica, o tribunal vai incentivar que as pessoas façam isso, observado o valor realmente, o valor histórico, o valor corrigido, devidamente apurado conforme a jurisprudência, a legalidade do momento. Como eu disse, não houve esse procedimento por uma questão de conveniência e oportunidade da administração, mas está chegando um momento propício a isso, principalmente se restabelecer um crédito do tamanho da trimestralidade. Se o tribunal, se Brasília, né, o STF, assim decidir, seria muito oportuno ser esta uma opção do Estado para quitar essas dívidas mediante a aceitação desses créditos. E seria justo, inclusive, né? Por exemplo, o empresário brasileiro que, por alguma cena de ser suspeito até prova em contrário, ele tem um sócio que habitualmente perverso, que é o governo, porque ele não comparece no prejuízo, só comparece no lucro. Aí a pessoa torna um passivo tributário. Seria justo que ele fosse se beneficiar até do deságio para comprar esses créditos e quitar seu passivo, e ele não pode fazer isso. Havia um ponto na legislação que dizia o seguinte, que antes de a gente pagar um precatório, havia uma obrigatoriedade de eu quitar uma dívida da pessoa com um crédito. Isso foi questionado no Supremo e o Supremo disse que isso não vale, então não está mais sendo observado. O que está sendo exposto é uma faculdade, o credor dessa dívida poder, se houver legislação específica, ele
quitar suas dívidas por uma deliberação sua, sem rigorosamente ser imposto isso, por deliberação. Nós somos favoráveis que isso ocorra. Não, até porque isso geraria um interessante mercado secundário. Exato. Né? Quando você mencionou antes a questão do deságio, é interessante entender que o deságio atende aquele senso comum. É melhor 10% de alguma coisa do que 100% de nada. Perfeito. Na verdade, dependendo da situação que a pessoa esteja vivendo, né? Ela prefere antecipar uma receita do que esperar que se cumpra todo o direito que ela teria. Perfeito. Mas, na verdade, na medida que isso pudesse ser viabilizado, isso parece, pelo menos à primeira vista, uma coisa absolutamente coerente e justa, se geraria um mercado secundário de papéis, de títulos. São duas coisas importantes. A compensação, ela pode gerar esse mercado. E isso vai realmente da oferta e da procura. Da liquidez. No passado, na época, em relação a esse crédito chamado trimestralidade, o deságio foi muito alto. Se comprava créditos entre 3% do valor de 3% do valor original a, no máximo, 15%. E aí era uma questão assim, de mercado. O deságio que está institucionalizado por questões de acordo, esse é no máximo de 50%. Então, se passar pelo critério de acordo pelo Tribunal de Justiça, 50%. Se o mercado estiver atuando nesse aspecto, houver liberdade, aí vai dar livre oferta e procura. Exatamente, o que parece mais equilibrado, inclusive, né? Sim. Realmente a gente tem que respeitar essa situação que está prevista na lei. A lei permite. A Constituição Federal permite que você venda seu crédito pelo valor que você bem entender. Há uma disponibilidade sobre isso. E a única coisa que há que ser observada é a notificação do tribunal. A gente tem que ter conhecimento disso. Porque essa é a segurança da pessoa receber. Para evitar, por exemplo, que a pessoa venda o crédito para mais de uma pessoa. Haja de má fé. Haja de má fé e aí não há um controle. O que vale, o que está comunicado ao tribunal. Aí, quando uma pessoa, se houvesse uma situação como essa, que eu não estou assim, definindo como regra, é excepcionalíssima. Hipoteticamente, se houver isso, o tribunal diz, esse crédito já foi vendido. Quem está vendendo não tem mais o direito. Por aí. Caracteriza o dolo, né? Até mesmo o dolo. Caracteriza o dolo. Doutor Rodrigo, uma outra situação, eu não sei se está feita a sua área, que está muito, o senhor está identificado muito na área de precatória, essa questão dos créditos de ICM, que está gerando o mercado aqui, e ocasionalmente o governo edita uma lei facultando a comercialização desses créditos. Esses créditos estão sendo comercializados até com deságio de 50% e é um mercado interessante. Está na expectativa da edição de uma nova lei, porque são janelas que se criam, né? O senhor está a par disso? Tem acompanhado isso? Eu não tenho muita afinidade com a matéria de estar acompanhando isso, não. Por eu estar, apesar de estar atuando na área pública, com direito público, eu não tenho visto esses questionamentos na área judicial. A gente fica numa ponta, que é quando há o conflito e vai parar na justiça. Sim. E eu não tenho acompanhado isso de perto, como está o mercado em torno disso. O que eu vejo é que, tal como pode ocorrer uma situação como essa, com outros créditos de outra natureza, não vejo nenhum óbvio que isso também seja aberta para a situação das dívidas de precatório, que são desde que a dívida, o título seja eficaz, seja lícito, correto, não há nenhum óbvio que ele seja tratado como os demais. Ativos legítimos. Ativos legítimos. O que houve no passado foi um questionamento sobre um crédito específico para não se permitir, pois era acusado de ser ilegítimo, de não ser constitucional. Essa questão, como eu disse, está sendo definida pelo Supremo Tribunal Federal. Definindo isso, volta para o mercado. E ele pode ser tratado como qualquer outra situação, como qualquer outro tributo que esteja, por exemplo, no mercado. Doutor Rodrigo, agradeço muito a sua presença e os esclarecimentos que foram oferecidos a nós, a mim e aos nossos telespectadores. Grato. Eu estou à disposição. Para mim foi uma honra representar o tribunal no programa. Em 9 minutos, a gente contou com a presença do juiz auxiliar de precatório, doutor Rodrigo Cardoso. Até já. Sou passageiro.